TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 12 de agosto, e você vai ver a seguir. Justiça mantém interdição do Crazy Park e amplia exigências para que atividades possam ser liberadas. Incêndio atinge carros alegóricos de escola de samba em Três Rios. Granada é arremessada durante a madrugada no bairro Vila Isabel, em Três Rios. Homem é preso por estupro de vulnerável em Nogueira, em Petrópolis. 3 pessoas são presas por tráfico de drogas em ações em Nova Friburgo. Homem acusado de matar 2 pessoas é preso em Três Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, após audiência especial que foi realizada na última quinta-feira, dia 7 de agosto, manteve a suspensão total das atividades do Parque Crazy Park e determinou uma série de novas obrigações à empresa e a outros órgãos públicos para garantir a segurança dos usuários do parque e preservar as provas até a conclusão da perícia. O Crazy Park, interditado desde maio após o acidente que matou o jovem João Vitor Souza Trindade, de 19 anos, em Petrópolis, vai permanecer proibido de funcionar em qualquer cidade do Brasil. A decisão é do juiz Jorge Luiz Martins, que reforçou a suspensão e impôs novas obrigações à empresa, ao município e a órgãos públicos. Entre as medidas está a proibição de movimentar ou retirar qualquer brinquedo do Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, em Itaipava, incluindo o Expresso do Amor, responsável pelo acidente. A medida também atinge qualquer outra empresa do mesmo ramo que tenha ligação com o proprietário do Crazy Park. Além disso, a Justiça determinou que a Prefeitura de Petrópolis, a Câmara Municipal e o Corpo de Bombeiros apresentem documentos sobre fiscalizações, inspeções e regulamentações para o funcionamento de parques de diversões aqui na cidade. A perícia técnica nos brinquedos será feita por 2 engenheiros indicados pelo juiz e os custos serão pagos pela própria empresa. O laudo da Polícia Civil apontou falhas graves no brinquedo que ocasionou a morte do jovem, como a ausência de um sistema de segurança e a lotação acima do permitido. Todos os citados na decisão têm 6 dias para cumprir as determinações, sob pena de multa de até R$4.000, mais R$1.000 por dia em caso de reincidência. Bom, e agora indo para Três Rios, um incêndio atingiu os carros alegóricos do Grêmio Recreativo Escola de Samba Sonhos de Mexerica, lá no município de Três Rios, na noite do último domingo. Os carros estavam estacionados em um terreno localizado na Avenida Zuelo Sola, no bairro Triângulo. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a proporção das chamas que atingiram o terreno. No local, estavam armazenados os carros alegóricos do Grêmio Recreativo Escola de Samba Sonhos de Mexerica, de Três Rios. Vale destacar que a região afetada fica próxima à unidade de pronto atendimento do município e também do galpão de um grande estabelecimento comercial. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência por volta das 9 horas da noite do último domingo. Apesar da gravidade da situação, os agentes conseguiram conter as chamas em menos de 1 hora e ninguém ficou ferido. De acordo com a Escola de Samba Sonhos de Mexerica, 2 carros alegóricos e parte de um tripé pegaram fogo. Ainda segundo a nota enviada pela agremiação, as alegorias já estavam sendo saqueadas há algum tempo. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia de Polícia. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado para apurar as possíveis causas do incêndio. Os agentes estiveram no local para realizar a perícia. A Escola de Samba ressaltou também que aguarda a investigação e que conta com o apoio do poder público. Bom, e a nossa equipe da TV Correio da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Três Rios para questionar o posicionamento do Executivo em relação a esse caso. Mas até o fechamento dessa edição, a gente não obteve nenhum retorno.
E, gente, olha só, na manhã do domingo, dia 10 de agosto, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar foram acionados pela Sala de Operações para averiguar uma denúncia de um artefato explosivo que foi encontrado no bairro Vila Isabel, também em Três Rios. Olha só. Segundo a Polícia Militar, as testemunhas afirmaram que o objeto identificado como uma granada foi arremessado durante a madrugada do último domingo, em frente a uma residência na rua Sebastião Barbosa, no bairro Vila Isabel, momento em que os moradores também ouviram um disparo de armas de fogo. Pela manhã, a vítima compareceu à 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios para registrar o fato. O local foi isolado e preservado até a chegada do Esquadrão Antibombas, que realizou a detonação do artefato de forma segura. A perícia também foi feita para apurar os disparos que foram realizados contra o muro da residência. A Polícia Civil está investigando o caso. E aqui em Petrópolis, um homem foi preso por estupro de vulnerável na tarde de segunda-feira na região de Nogueira. Os abusos aconteceram dos 3 aos 13 anos de idade da vítima. Um homem foi preso nesta segunda-feira na região de Nogueira, em Petrópolis, acusado de estupro de vulnerável. Na ocasião, policiais civis da 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava, cumpriram um mandado de prisão do criminoso, que foi condenado a 20 anos de reclusão. De acordo com as investigações, o homem cometeu os abusos de forma contínua durante vários anos, dos 3 aos 13 anos de idade da vítima. O processo tramitou na Justiça e a condenação transitou em julgado, resultando no mandado de prisão. Ele foi encontrado em casa por volta de 1h da tarde desta segunda-feira, na Rua Goiás, que fica em Nogueira. O preso foi capturado e conduzido para a 106ª Delegacia de Polícia, permanecendo à disposição da Justiça. Bom, e policiais civis da Delegacia de Três Rios prenderam um homem acusado de tentativa de homicídio. Ele foi localizado e capturado no último sábado, dia 9 de agosto, em uma área rural do bairro Moura Brasil, após um levantamento de dados de inteligência e monitoramento. Quem traz mais informações sobre essa ocasião para a gente agora é a repórter Mariana Braga. De acordo com as investigações, em setembro de 2016, o autor teria tentado matar 2 homens a tiro em Três Rios. Uma das vítimas foi atingida por 5 dos 6 disparos efetuados. A outra vítima ficou ferida, mas sem gravidade. Segundo os policiais, o autor é um traficante conhecido na cidade e as vítimas tinham envolvimento com o tráfico local. Uma delas, inclusive, trabalhava para o traficante e teria tentado se afastar das atividades ilícitas. As vítimas não tiveram dificuldade em reconhecer o atirador, que, segundo as investigações, se escondeu atrás de uma árvore para surpreendê-las. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatório. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. E em Nova Friburgo, em 2 ações diferentes, 3 homens foram presos por tráfico de drogas. As ações aconteceram na última sexta-feira e também no sábado. Quem traz mais informações é o repórter Gabriel Toledo. 2 homens foram presos em uma ação no bairro Santa Bernadette, em Nova Friburgo, na última sexta-feira. A ação ocorreu para apurar a denúncia sobre comercialização de entorpecentes no bairro. No local, os policiais encontraram 2 homens comercializando as drogas, sendo um deles o gerente do tráfico na região. Os policiais apreenderam crack, cocaína e dinheiro em espécie. Ambos foram presos e autuados em flagrante por associação ao tráfico de drogas. Em outra ação, desta vez no sábado, um homem foi localizado no bairro Terra Nova 7, também em Nova Friburgo, após o recebimento de denúncias. No local, os policiais localizaram o suspeito, que ao perceber a presença dos agentes fugiu. Porém, ele foi alcançado e capturado com entorpecentes. Ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Gabriel Toledo para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. População busca acompanhar logística do processo das obras no contorno em Petrópolis. INSS devolve mais de R$1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais. Petrópolis tem 113 oportunidades de emprego para esta semana. O governo do estado divulga mais de 2.400 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz nesta semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível.
Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, com o verão se aproximando e a expectativa de aumento na frequência de chuvas fortes a partir do mês de dezembro, o Movimento Unidos por Itaipava, a UNITA, voltou a cobrar providências da Enel Distribuição Rio para evitar os apagões prolongados no distrito, como os registrados em anos anteriores. A gente vai entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente quais foram de fato esses pedidos que foram realizados pela Associação UNITA. Então, Jonathan, boa tarde para você. A gente sabe que aqui em Petrópolis, né, chuvas fortes na época de verão e frequentes casos e episódios de apagões. Conta pra gente um pouquinho o que a UNITA está pedindo para a Enel. Boa tarde. Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde ao nosso telespectador. Vou até pedir desculpa porque eu perdi as informações aqui no celular, mas já consegui encontrar aqui. Enfim, esse pedido da UNITA ele é muito importante, né? Inclusive, nós fizemos até uma reportagem recentemente, a Ana Beatriz fez aqui, sobre os apagões em algumas localidades aqui em Petrópolis, e é muito importante que a entidade como a UNITA siga cobrando a Enel, né? A entidade alerta para a necessidade urgente de um plano de contingência específico para Petrópolis, que árvores, reforço de equipes de emergência e protocolos ágeis de restabelecimento do fornecimento de energia, que é muito importante, visto que aqui em Petrópolis realmente chove muito e o verão vem se aproximando e ocorre esses picos de energia, o que é natural. Bom, em 2023, após o temporal, os bairros inteiros de Itaipava chegaram a ficar 10 dias sem luz, Rafa, o que é muito preocupante. Os apagões resultaram em prejuízos para moradores, empresários e interromperam o fornecimento de água, afetaram o turismo e levaram o Procon Petrópolis a aplicar uma multa milionária à concessionária. A UNITA cobra que a empresa age de forma preventiva, divulgando as ações planejadas para o verão de 2025 na cidade, em especial na questão da quantidade de equipes atuando no restabelecimento de energia e no tempo de resposta em caso de alguma eventualidade, no caso de queda de energia ou problemas de luz na casa dos petropolitanos. Enfim, Rafa, é o que eu falei no início, né? Petrópolis chove muito, principalmente no verão, e é o que a UNITA está pedindo, né? Em relação ao verão de 2025, né? Que é um período que realmente há muita chuva, a gente acaba ficando preocupado
e há muitos picos de energia e tem, infelizmente, acontecido. Então, por isso, é muito importante realmente esse pedido da UNITA e a gente segue na expectativa para se vai acontecer melhorias ou não. Volto com você no estúdio. Ô, Jonathan, você falou muito bem. Aqui em Petrópolis a gente tem esses casos recorrentes, infelizmente, claro, de apagões. Inclusive, você citou a matéria da Ana Beatriz, que a gente trouxe na semana passada, que mostra, inclusive, que esses apagões não são só nas épocas de chuvas, né? Por exemplo, agora, as pessoas da região de Nogueira, São Sebastião, que foram as que ela citou lá na matéria dela, tem tido picos de luz, inclusive mesmo sem chuva, por conta muitas vezes da vegetação invadindo os fios, invadindo os postes. Então é sempre esse questionamento, essa dúvida. E aí tá o pedido da UNITA, para que tudo seja resolvido agora, como maneira de prevenção. E na época das chuvas, claro, a gente não tem episódios como esse. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações, claro, mais uma vez aqui sua participação com a gente. Bom, gente, olha só, no dia 28 de julho, a Prefeitura de Petrópolis deu a ordem para o início das obras de estabilização das encostas e microdrenagem na comunidade do Contorno, que está localizada no quilômetro 81 da BR-040. O intuito dessa intervenção é evitar ocorrências de novos deslizamentos na região, que já sofreu com alguns desastres socioambientais. Depois de 2 décadas de espera, os moradores da comunidade do Contorno, em Petrópolis, estão ansiosos para poder acompanhar de perto as obras que vão acontecer no local e entender a logística de como vai funcionar. A região, localizada no quilômetro 81 da BR-040, já foi palco de 2 grandes tragédias, o deslizamento de terra em 2003 e o surgimento de uma cratera em 2017. E a comunidade tem acompanhado a conclusão e o desfecho, né, da Justiça em relação à aplicação de verbas vinda do governo federal, através do novo PAC, para essas melhorias. As intervenções são demandas antigas dos moradores e agora fazem parte de um contrato de aproximadamente R$1,5 milhão, com prazo de execução de até 180 dias, com assinatura da ordem de serviço feita no dia 28 de julho. A presidente da Associação de Pais e Professores da Escola, Leonardo Boff, Angélica Domingos, destacou quais serão as obras realizadas. No Vale da Escola está apontado por um projeto, né, que teremos drenagem, também obras nas encostas. Os moradores ao redor da localidade estão solicitando uma reunião com o projetista, os técnicos da Secretaria de Obras e a empresa vencedora da licitação para saberem como as melhorias serão feitas, já que essa movimentação de funcionários e a chegada de material vai impactar a região. E a comunidade está nessa expectativa do aguardo para as devidas explicações do projeto, os pontos da obra onde acontecerá, mobilizando os moradores para terem ciência dessa obra também. Por fim, Angélica destaca que será necessária uma fiscalização da Câmara Municipal para o cumprimento da reforma e o direcionamento da verba. Também estamos envolvendo a Casa Legislativa para fiscalizar essas obras junto à comunidade. É importante destacar que essa obra não é referente à cratera que abriu em 2017 na região, que afetou 55 casas, já que essa intervenção está atribuída às obras do túnel da nova subida da serra. Os moradores também aguardam há 8 anos por essa melhoria. São muitas questões ali na comunidade do Contorno, né? Uma comunidade que já foi afetada por muitos deslizamentos por conta da chuva e em 2017 essa cratera aí se abriu. Então, assim, são 2 obras diferentes. Essa obra que vai começar agora é relacionada aos deslizamentos e não essa relacionada a que fica mais próximo à BR-040, o que também é uma obra, uma reivindicação muito antiga da população do Contorno e também é uma obra que a gente aguarda, principalmente agora com a chegada da nova concessionária da Concer. Da BR-040, saída da Concer. Bom, gente, agora mudando de assunto, cerca de 1.600.000 aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais em seus benefícios já receberam mais de R$1 bilhão em ressarcimentos do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de acordo com informações que foram divulgadas pelo Instituto nesta segunda-feira. Os débitos indevidos foram executados por associações entre março de 2020 e março de 2025.
O dinheiro para o reembolso vem da medida provisória que foi assinada em julho e que libera mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais para o cumprimento dos acordos judiciais. Por se tratar de crédito extraordinário, os recursos estão fora da meta de resultado primário e do limite de gastos do arcabouço fiscal. A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça o bloqueio de mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais em ativos de associações, pessoas físicas e empresas investigadas no esquema de fraude no INSS. O dinheiro levantado com a venda desses ativos vai cobrir os gastos do governo para ressarcir os aposentados e pensionistas. Os ressarcimentos começaram no dia 24 de julho em uma parcela única, com correção dos valores pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Cada aposentado ou pensionista recebe diretamente na conta onde o benefício cai mensalmente. Os pagamentos se dão por ordem de adesão ao acordo com o INSS. Quem aderiu primeiro vai receber primeiro. A contestação pode ser feita até o dia 14 de novembro deste ano e a adesão vai continuar disponível mesmo após essa data. A adesão não exige envio de documentos e o aposentado ou pensionista confirma o acordo que permite o ressarcimento por via administrativa sem precisar entrar na Justiça. Podem aderir ao acordo os aposentados e pensionistas que contestaram os descontos indevidos e não receberam resposta da entidade ou associação após 15 dias úteis. A adesão é gratuita e antes de assinar o acordo, os aposentados e pensionistas podem consultar o valor que têm a receber. E olha só, o balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis reuniu mais de 100 oportunidades de emprego para essa semana aqui na cidade imperial. Vamos conferir. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do serviço do Balcão de Empregos, está oferecendo 113 oportunidades de trabalho até esta sexta-feira, dia 15 de agosto, na cidade imperial. Entre as vagas disponíveis, 23 oportunidades não exigem experiência, então são chances de primeiro emprego em cargos de atendente, balconista, estofador de móveis, entre outros. Os candidatos interessados podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br, e conferir todas as vagas disponíveis em nosso site, correiopetropolitano.com.br. E ainda falando em oportunidade, o governo do estado divulgou nessa semana 2.411 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. E por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas 807 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Já o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, e a Fundação Moody's disponibilizaram 1.604 oportunidades. Os maiores salários, de R$ 4.554, estão na região metropolitana. Há chances para borracheiro, jornalista, lanterneiro de automóveis, mecânico de veículos automotores, motorista de ônibus urbano, técnico de refrigeração e técnico de segurança do trabalho nos bairros de Jacarepaguá, Penha e Copacabana e nos municípios de Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. No Médio Paraíba, existem oportunidades como agente de pátio, ajudante de obras e assistente administrativo. Já na região dos Lagos, foram captadas 30 vagas para assistente de vendas. E aqui na região serrana, as 172 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros na cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos para funções como as de assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de lojas e balconista. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 76,8% das vagas captadas são do setor de serviços, enquanto 23,2% são do comércio. Por nível de escolaridade, 61% das oportunidades exigem o ensino médio completo e 27,5% o ensino fundamental completo. Para grande parte das vagas, é preciso ter experiência. É importante manter o cadastro e o currículo atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas que está disponível no site rj.gov.br/trabalho. E uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e o CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação oferece nesta semana 264 vagas de estágio nos níveis superiores
superior, médio e técnico. Para se candidatar, basta acessar moody's.org.br. Já o CIEE oferece 1.340 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e vagas para jovem aprendiz. As informações mais detalhadas podem ser obtidas em ciee.org.br. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E, gente, chega terça-feira, o pessoal que gosta de esporte logo se anima, né? Porque é aquele dia da gente conferir os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje daremos destaque à 19ª rodada do Brasileirão e também a expectativa dos cariocas nas competições sul-americanas. A gente começa falando do jogo dos cariocas que aconteceu no domingo. Vasco e Atlético Mineiro terminou empatado em 1-1 em São Januário. O gol do Atlético Mineiro foi marcado por Gabriel Menino logo no início da partida, o mais rápido do campeonato. O Vasco empatou com um pênalti batido por Verratti, ainda no primeiro tempo. A partida teve boas chances para ambos os lados, mas não resultou em mais gols. Com o resultado, o Vasco continua na zona do rebaixamento, enquanto tenta recuperar a confiança da torcida. Toledo, mais um jogo dessa novela do Vasco da Gama, que consegue fazer bons jogos, consegue fazer boas atuações. Já virou rotina a gente comentar exatamente isso, né? E não ganha, e normalmente o jogo termina 1-1. Vasco Inter, Vasco e Grêmio, Vasco Atlético Mineiro. Todos os jogos, a mesma situação, o Vasco tem as oportunidades. Esse, inclusive, teve mais oportunidade de vencer. Teve uma chance, sim, ridícula do Coutinho que ele perde. Uma falha na saída de bola terrível do Atlético Mineiro. E ele tem toda a oportunidade de fazer o gol, para no goleiro. O Vasco teve outras oportunidades e, mais uma vez, jogou bem, mas não conseguiu ganhar. E no final das contas, o que importa é ganhar, não é jogar bem. Eu acho que o que eu vejo, assim, vendo os jogos do Vasco, parece que tem um entrosamento, o time tá um pouquinho encaixado, mas parece que as escolhas na hora de executar não são bem feitas. E isso acaba que altera o resultado.
E além dessas escolhas, que muitas vezes não são bem feitas, teve até uma discussão do Coutinho com o Verratti durante o jogo, com um erro de passe ali, uma movimentação que pode ter sido errada, um pouco de cada. E também, além disso, tem a questão dos erros individuais, ou que não são individuais, os erros coletivos. O time erra muito. O Vasco tomou o gol com 38 segundos de jogo. Foi um golaço do Gabriel Menino, ele acertou um belíssimo chute de fora da área. Não pode tomar um gol tão rápido assim. Foi uma falha na marcação. O Flamengo tomou um gol pro Bragantino numa jogada ensaiada. Esses gols assim, logo no início da partida, quando começa, é porque o time tá disperso e toma o gol. É muita desatenção e são desatenções em cima de desatenções, porque o Flamengo tomou o gol, mas ainda conseguiu vencer a partida, foi bem naquele jogo, é o líder do campeonato. O Vasco não tem esse espaço, não tem esse tempo para fazer, para ter esse erro e conseguir corrigir o jogo. Por quê? Sofre o gol no iniciozinho do jogo, depois consegue fazer um. Não adiantou nada porque não conseguiu fazer o segundo, só conseguiu mais um ponto dentro de casa, o que está se complicando cada vez mais no campeonato. O Vasco ainda tem 2 jogos a menos, só jogou 17 partidas, não completou realmente o primeiro turno, mas ainda assim, se continuar só conseguindo um ponto, conseguir jogar bem e não conseguir ganhar, vai chegar no final e vai sofrer. Exatamente. E quem sofre é o torcedor do Vasco, impressionante. E agora, partindo para os jogos de sábado, Fluminense e Bahia proporcionaram um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, pelo menos até aqui. Em um confronto com viradas, expulsão e muitas chances de gol, os times empataram em 3-3 na Arena Fonte Nova. Hugo, acho que a gente pode afirmar que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até o momento. Claro, tem mais um turno completo ainda para acontecer, mas um jogo muito bom que serve de entretenimento para muita gente, né? Com certeza. Sim. Mas o torcedor fluminense tricolor sofreu. O torcedor tricolor sofreu, mas ainda assim eu acho que terminou a partida com um gostinho bom de conseguir um empate fora de casa, e principalmente porque, se não é pela expulsão do Freitas em um dos últimos lances do jogo, o Fluminense tinha uma grande chance de perder, porque o Jean Lucas estava fazendo uma jogadaça, indo para dentro do gol, e o zagueiro do Fluminense conseguiu intervir. Foi uma expulsão tática, foi a expulsão que foi a decisão realmente correta naquele momento. Exatamente, essas expulsões acabam que são raras, mas, cara, se tem que fazer a falta para não perder esse pontinho, que às vezes é muito valioso, tem que fazer a falta. E foi o que ele fez. Exatamente. E foi uma boa atuação do ataque do Fluminense, conseguiu fazer 3 gols. O Cano, que não estava vindo muito bem, conseguiu fazer 2 gols nessa partida. E, como você mesmo falou, Toledo, foi muito entretenimento, um jogo muito movimentado. É um jogo com 6 gols, né, gente? Se não é goleada, é pelo menos um jogo bom de assistir. O auge do futebol em um jogo é o gol. Nesse jogo foram 6. Exatamente. Muito bom. Mas olha, o Bahia também está muito bem, um resultado muito bom para o Fluminense. Apesar de um 3-3 sofrer bastante gol, é um resultado muito importante. Eu diria que esse é um jogo que todo mundo ficou um pouco satisfeito. O Fluminense, é claro, porque conseguiu o pontinho fora de casa e conseguiu sobreviver com esse 3-3, conseguiu realmente levar esse pontinho, mas não venceu. Porém, está feliz porque poderia ter sido pior. E o Bahia também, é claro, está feliz porque começou o jogo, começou perdendo e virou, depois tomou a virada de novo. Teve gol anulado também. Exatamente, foi uma confusão danada. No final das contas, todo mundo saiu um pouco satisfeito. Até ninguém saiu 100% satisfeito, mas todo mundo gostou. Exatamente, até quem não torce pros dois clubes se apaixonou porque houve um jogo muito bom. Exatamente. Outro que jogou no sábado foi o Botafogo, que venceu o Fortaleza por 5-0. Na Arena Castelão, os donos da casa jogaram com um a menos praticamente o jogo inteiro. E assim, com um jogador a mais, o Botafogo dominou o jogo. Toledo, desse jogo do Botafogo a gente tem que destacar, é claro, a ótima atuação do Botafogo, apesar de estar com um a mais desde o início do jogo. A gente não pode desconsiderar, foi uma ótima atuação do Botafogo, uma ótima atuação inclusive do Marçal, que saiu do Botafogo, ficou sem clube, voltou pro Botafogo e voltou jogando bem. Foi uma ótima atuação desse lateral, zagueiro, que faz um pouco de tudo. Mas eu queria destacar, Toledo, o lance da expulsão. Porque como o VAR chama para tirar o cartão vermelho naquele lance, Toledo, não faz sentido nenhum. É um lance que você claramente vê que não foi na maldade, o jogador não foi desleal, mas foi displicente, acabou acontecendo sem querer, também é falta. Exatamente. E era falta para vermelho, e o VAR teve a audácia de chamar para tirar aquele vermelho. O VAR, assim, a gente já comenta aqui, às vezes é até cansativo a gente comentar. Eu acho que a gente pode até deixar isso aí para depois, porque senão a gente fica triste aqui comentando sobre o VAR. Mas olha, outra coisa que eu queria destacar que foi o reencontro do Botafogo com o Renato Paiva. E foi um senhor reencontro.
Exatamente, eu diria que o torcedor botafoguense chegou à conclusão de, aqui o Renato Paiva mostrou que a culpa realmente era dele, o time é muito qualificado, tem ótimas peças e, é claro, o nome não ganha o jogo, mas mostrava que o time estava rendendo muito menos do que poderia render, porque contra ele mesmo o time do Fortaleza, o time do Botafogo fez 5 gols. Eu vou ser sincero, quando o Renato Paiva foi demitido, eu não entendi muito bem essa demissão. Eu acho que poderia ter dado um tempo mais, só que aí ele foi pro Fortaleza, tomou de 5-0 pro Botafogo, por um técnico que pode-se falar que está começando agora definitivamente no futebol, e tomar 5-0 é um negócio inacreditável. Exatamente, 5-0, o Jorge Jesus já disse, né? 5-1, é algo assim, é muito significativo e não acontece de vez em quando não. Quando o time ganha de 5-0, porque realmente mereceu muito. E foi o caso do Botafogo, que realmente deu uma aula de futebol nesse time do Fortaleza. Sim. E o Flamengo venceu o Mirassol por 2-1 na noite de sábado. No Maracanã, com mais de 64 mil torcedores presentes, os gols da vitória rubro-negra foram marcados por Léo Pereira e Gonzalo Plata, um em cada tempo. Gabriel, ex-jogador do time da Gávea, marcou o gol do Mirassol. E com essa vitória, o Flamengo terminou o primeiro turno do campeonato na liderança. Foi um bom jogo, o Flamengo dominou totalmente o jogo, o Mirassol muito bem no campeonato, a gente já destacou isso em algumas edições. O Flamengo foi soberano no jogo, foi um jogo tranquilo assim, para os torcedores rubro-negros. Toledo, eu vou te falar um negócio, foi um jogo, uma atuação bem esperada desse time do Flamengo e do Mirassol também. O Mirassol não jogou mal, só que tem aquela situação, o Mirassol é um time muito reativo, ele joga muito no contra-ataque, ele deixa o outro time jogar para conseguir jogar nos erros dele. E geralmente dá certo. Só que quando joga contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra o Botafogo... Um time que erra muito menos. Exatamente. Tem muito menos chances de acontecer algum erro, de acontecer alguma coisa. E acabou acontecendo sim, porque o Mirassol fez um gol, conseguiu fazer o 2-1 ali. Só que tem que entender também que o time é superior e o sistema de jogo de aconteceu bem o esperado, Toledo. Eu vou ser muito sincero, é até difícil de comentar porque foi bem o que já se esperava de acontecer. O Flamengo dominou, o Mirassol aproveitou quando teve chance. Só que o tempo de dominância do Flamengo foi maior do que os erros dele. Vou destacar aqui mais um gol do Léo Pereira nessa temporada, definitivamente um zagueiro artilheiro. O Flamengo tem 3 zagueiros, pode-se falar assim, que fazem muito gols. Tem o Danilo, que faz muito gol quando joga. Léo Ortiz joga muito com a bola nos pés e também faz muitos gols. E o Léo Pereira também muito importante nessa temporada. Queria destacar também agora o gol do Plata, que teve uma assistência sensacional do Arrascaeta, um passe de trivela cortando a área. Foi algo parecido contra o que o Arrascaeta fez contra o Corinthians na Libertadores de 2022, um lance bem parecido. São 2 jogadores que estão muito em alta, né? O Arrascaeta, o principal jogador desse campeonato até o momento, eu diria, e o Plata também está cada vez mais se colocando como titular do Flamengo, um time muito qualificado, tem muitas peças. E o Plata, apesar de não ter tanto nome contra outros jogadores do time... E nem estatística, assim, a gente pode se falar. Não tem muitos gols, nem tantas assistências, mas é muito participativo. É muito participativo, é muito importante, é muito forte. Tem aquela presença realmente e cada vez cava mais a sua vaga ali no time do Flamengo. E falando em Flamengo, a gente tem que destacar também, a gente já falou do que aconteceu. A gente tem que falar do que ainda vai acontecer, porque a gente tem Flamengo e Inter, não é isso? Exatamente. Jogo muito importante, jogo das oitavas da Libertadores. O Flamengo começa jogando no Maracanã e vai decidir lá no Rio Grande do Sul, ou seja, isso pode mudar positivamente e negativamente para o Flamengo, né? É verdade, é um jogo muito difícil, eliminatória de Libertadores sempre é difícil, então o Flamengo tem que ir de olho aberto e tentar fazer um bom resultado aqui no Rio de Janeiro, porque jogar fora de casa, em qualquer lugar, é mais complicado. E se a gente tem o Flamengo, a gente também tem o Fluminense, que também joga, só que agora é pela Sul-Americana, Fluminense e América de Cali. Aí eu já diria que é um jogo um pouco mais tranquilo, porque a Sul-Americana é mais tranquila, só que ainda assim tem que ir de olho aberto também, porque apesar de ser um pouquinho mais tranquilo, ser menos difícil que a Libertadores, a Sul-Americana também tem muitos times que surpreendem. Exatamente, o América de Cali, inclusive, é um time grande, inclusive na América do Sul. É verdade. E Toledo, com isso a gente tem que encerrar agora a nossa edição de hoje do Correio Esportivo. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição, trazendo o resultado desses jogos que a gente contou aqui que vão acontecer. Também tem Botafogo, vai jogar pela Libertadores contra a LDU na próxima quinta-feira. E é claro, a gente vai comentar isso tudo na próxima edição. A gente se vê lá. Um beijo.
Então, na quinta-feira, os meninos estão de volta trazendo aí as atualizações do mundo do esporte. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Suspensão da obrigatoriedade de aulas deve afetar a economia das autoescolas. Entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural começou nesta segunda-feira. Inscritos no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica que pediram atendimento especializado já podem verificar o resultado na página do participante. O Estado do Rio já atingiu 73% da meta prevista de turistas internacionais. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E bom, gente, olha só, recentemente a gente falou aqui na TV Correio da Manhã sobre um projeto que está sendo elaborado pelo Ministério dos Transportes, que pretende acabar com as aulas nas autoescolas. O preço de uma carteira nacional de habilitação poderia ser reduzido em até 80%. Porém, é claro que essa medida, as autoescolas podem ser bastante afetadas com a possível mudança.
De acordo com o Ministério dos Transportes, o objetivo é democratizar o acesso da população à CNH, facilitando inclusive a qualificação para atividades profissionais, em especial para aqueles que buscam o primeiro emprego. Porém, as autoescolas devem ser prejudicadas, gerando desemprego e queda na arrecadação. Vai ter um impacto gigante em todo o setor, a nível Brasil. Várias empresas vão fechar suas portas. Se aprovada, a mudança acabaria com a obrigatoriedade de frequentar as aulas nas autoescolas, que atualmente exigem pelo menos 20 horas de prática. No entanto, o projeto mantém a exigência de aprovação nas provas teórica e prática dos departamentos de trânsito. No momento, o projeto está em análise, sendo ainda uma incerteza. Por conta disso, o setor ainda aguarda a confirmação para tomar medidas cabíveis quando necessário. A gente não pode pensar em medidas ainda, porque não tem nada ainda sancionado, na verdade, Então, isso é um projeto, a gente vai sentar à mesa ainda com todo o setor e todos os que são envolvidos para ver ainda o que vai acontecer. A diretora da autoescola acredita que a redução de 80% prevista no projeto não deve, de fato, acontecer. Que vai diminuir 80%, que não vai, até porque as taxas que são cobradas dos estados, elas não serão reduzidas e elas vão continuar sendo cobradas, então não tem como ter essa redução de 80% de valor. Além disso, segundo ela, a questão da educação no trânsito pode estar sendo esquecida. O que está se falando é só em flexibilização de valores, mas ninguém está falando de educação, ninguém está falando de redução de números de acidentes, Eles não falam das estatísticas toscas e grosseiras que a gente tem de acidentes, ainda com a formação do condutor. O projeto precisa ainda ser sancionado pela Presidência da República. Caso seja aprovado, ele será regulamentado através de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. E ainda falando em economia, o prazo para a entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, a DITR 2025, começou nesta segunda-feira e vai até o dia 30 de setembro, segundo a Receita Federal. É por meio dessa declaração que anualmente são prestadas as informações necessárias para se calcular o valor do tributo a ser pago pelos proprietários de terras aqui no Brasil. Em 2025, a principal novidade é que a declaração pode ser feita de forma online, por meio do portal de serviços da Receita Federal. Basta ao contribuinte acessar o serviço Minhas Declarações do ITR, na aba Imóveis. A nova solução substitui a necessidade de downloads anuais, permitindo o preenchimento direto no ambiente online, com recursos como a recuperação automática de dados cadastrais, agrupamento de declarações de imóveis do mesmo contribuinte, acesso por computador ou dispositivo móvel, preenchimento multi-exercício em um único ambiente, foi o que informou a Receita. A declaração é obrigatória para as pessoas físicas ou jurídicas, exceto imunes ou isentas que detenham a qualquer título imóvel rural, bem como para quem perdeu a posse ou a propriedade do imóvel rural entre 1º de janeiro e a data da entrega da declaração. O valor do imposto a ser pago poderá ser dividido em até 4 parcelas mensais sucessivas, desde que o valor de cada cota seja de no mínimo R$ 50. Valores inferiores a R$ 100 devem ser pagos em cota única. O pagamento pode ser feito por meio de transferência bancária, documento de arrecadação, o DARF, em bancos autorizados, bem como por Pix com o QR Code, que é gerado pelos meios de entrega da declaração. Segundo o Ministério da Fazenda, a cota única ou a primeira cota deve ser paga até o dia 30 de setembro de 2025, o último dia do prazo para a apresentação da declaração. As demais cotas devem ser pagas até o último dia útil de cada mês, acrescidas de juros equivalentes à taxa preferencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, o Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês de outubro de 2025 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% do mês do pagamento. E os inscritos no Exame Nacional de Avaliação de Informação Médica, o ENAMED, que pediram tratamento pelo nome social e atendimento especializado, já podem verificar o resultado na página do participante ENAMED. O prazo para recurso por indeferimento começou nesta segunda-feira e termina no dia 15 de agosto. O resultado dos recursos será divulgado no dia 20 de agosto.
As provas serão aplicadas no dia 19 de outubro, de acordo com o edital de retificação. O ENAMED é a nova avaliação aplicada aos concluintes dos cursos de medicina, para verificar se os estudantes adquiriram as competências e habilidades exigidas pelas diretrizes curriculares nacionais. A iniciativa substitui o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, para avaliar os cursos de medicina e será aplicada anualmente. O exame é obrigatório a todos os concluintes do curso de medicina no país. Para participar, o estudante deve ter sido inscrito no ENAD 2025 pelo coordenador do curso na instituição de ensino onde estuda. O exame é composto por 100 questões objetivas de múltipla escolha, com conteúdos referentes às áreas de clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde coletiva e saúde mental. Médicos formados podem participar do ENAMED para concorrer a programas de residência médica de acesso direto pelo Exame Nacional de Residência, o ENARE. As regras do ENARE 2025 foram publicadas pelo MEC em portaria. E o estado do Rio de Janeiro segue em ritmo acelerado no turismo internacional e já alcançou 73,6% da meta de 1.800.000 turistas estrangeiros para este ano de 2025. Esse número ainda deve ultrapassar os 2 milhões neste ano. Entre janeiro e julho, 1.324.515 visitantes internacionais desembarcaram no estado, número que representa também 86% do total registrado ao longo de todo o ano de 2024, quando o Rio recebeu 1.528.000 turistas de fora do país. Mantido o desempenho atual, a projeção da Secretaria de Estado de Turismo é de que o Rio ultrapasse os 2 milhões de visitantes estrangeiros até dezembro, superando com folga não apenas a meta estabelecida no início do ano, mas também alcançando uma marca inédita na história recente do estado. Julho foi o melhor mês do ano até agora, com 170.481 turistas internacionais, um crescimento de 57% em relação a julho de 2024. O avanço reflete a consolidação do Rio de Janeiro como principal porta de entrada internacional do país e como destino competitivo no cenário global. Os números do turismo internacional mostram que o Rio de Janeiro está colhendo os frutos de uma política pública bem estruturada, com investimentos em promoção, infraestrutura e segurança. A meta dos 70% já foi atingida e deve ultrapassar os 2 milhões de visitantes até dezembro. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Olha, gente, nessa terça-feira o dia amanheceu bem frio aqui em Petrópolis e apesar da gente ter falado ontem sobre a previsão de pancadas de chuva, até o momento ainda não choveu por aqui. Mas e amanhã? Como é que vai ficar a previsão? Por isso eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Toledo, boa tarde para você. Amanhã é quarta-feira. Qual que é a previsão para amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, eu comentei há um tempinho atrás que o frio já está totalmente estabelecido e aqui em Petrópolis, inclusive, tem chuviscado um pouquinho. Mas olha só, a quarta-feira em Nova Friburgo será de sol, com algumas nuvens ao longo do dia e à noite de céu limpo. As temperaturas devem variar entre a mínima de 8 e a máxima de 19 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será parecido com hoje, com sol com algumas nuvens ao longo do dia e também à noite de céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 9 e a máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será mais quente do que hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 9 e a máxima de 21 graus. A previsão é de sol com algumas nuvens ao longo do dia e à noite de céu limpo. A região centro-sul do estado segue essa mesma tendência, com um dia um pouco mais quente. A previsão é exatamente a mesma para Paraíba do Sul e Três Rios. Nas duas cidades, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com noite de céu limpo. Em ambas, as temperaturas vão variar entre a mínima de 12 e a máxima de 25 graus. Olha, Rafa, o que a gente pode concluir é o frio está realmente estabelecido, as temperaturas máximas estão bem baixas, pode-se dizer, e na região centro-sul, as temperaturas máximas que costumam ser mais altas também deram uma caída.
É isso mesmo, Toledo, tá muito frio, mas a gente vê que para amanhã não tem previsão de chuva e você ainda comentou aqui que amanhã o dia vai estar mais quente aqui em Petrópolis do que hoje. Mas a gente vê que as mínimas ainda estão baixas, olha, 9 graus, mas as máximas já deram uma subidinha. Mas, gente, como eu costumo dizer aqui, no período da manhã e da noite tá muito frio. A gente tá no inverno, agosto ainda é segundo mês do inverno. A gente ainda vai ter aí um período de setembro até o finalzinho de setembro com essas temperaturas mais baixas e é isso mesmo. Mas para amanhã não tem previsão de chuva. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Gente, amanhã, é claro, nosso encontro está marcado, quarta-feira, a partir de 1h da tarde, eu tô aqui ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.